exclusiva com o Maurício Barbieri, técnico do Vasco. Tudo bem, Beta? Bem-vinda, um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Obrigada. Beijo para você, Donk, Renato, também para o fã de esporte. Exatamente. A gente bateu um papo com o técnico Maurício Barbieri antes do treino. Nesse momento, o time está treinando no CT Moacir Barbosa, aqui em Jacarepaguá. A equipe ganhou folga na segunda-feira, depois da vitória no clássico contra o Flamengo. E antes do treino, a gente bateu esse papo exclusivo com o treinador Maurício Barbiola, assim que alguns torcedores do Vasco estão chamando o Barbieri por conta desse bom momento nos últimos 4 jogos. São 4 vitórias, 3 pelo Campeonato Carioca, 1 pela Copa do Brasil, classificou para a segunda fase da competição. E essa aí diante do Flamengo, claro que deixou a torcida vascaína enlouquecida. O Barbieri chega agora aqui nesse Sport Center para falar um pouquinho desse ano do Vasco que ainda está se construindo, falar também sobre o Andrei Santos, que tem contrato apenas até o meio do ano, mas o Vasco vai buscar uma reposição para a saída desse jogador. O Barbieri chega agora nesse Sport Center. Nos 3 jogos, inclusive do Fluminense, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, né? Teve um bom rendimento. Eu acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível ou tem ultrapassado eles. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu competir em pouco tempo. Eu acho que tem 2 vertentes. Uma é que o clube, já sabendo da saída dele, precisa se preparar para buscar uma reposição, buscar alguém que tenha o mesmo peso, alguém que possa fazer essa função na saída do Andrei. E depois a gente internamente também precisa trabalhar os demais jogadores para darem conta do recado, até numa ausência do Andrei por lesão, por suspensão. É o caso do Rodrigo, o caso do Barros. São jogadores que a gente ganha tempo para prepará-los, para deixar eles melhor desenvolvidos, para suprir essa necessidade numa eventual ausência do Andrei. Eu faço sempre muitos pedidos para o Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não. Tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Pode esperar uma Série A bastante consistente, que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Não vou falar a classificação final, mas a ideia é que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Briga por Libertadores? Difícil projetar agora porque a gente não joga o campeonato sozinho, depende do que os outros adversários vão apresentar também. Mas a ideia é que a gente possa competir em bom nível com todos eles. Tá, então, essa exclusiva com o técnico Maurício Barbieri, que era esse Vasco competitivo que já está sendo, e olhando para frente aí nessa quinta-feira, encara o Bangu pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, depende apenas de si para conseguir essa classificação para as semifinais da competição. Ele não chegou a revelar se vai com 3 volantes, até um fã de esporte perguntou para ele, né, a expectativa, porque no clássico contra o Flamengo ele utilizou 3 volantes, mas ele não adiantou nada sobre esse próximo compromisso, mas pediu o apoio da torcida vascaína para mais esse jogo em São Januário. Gláucia. Boa, Roberta. Agora tá liberada. Beijo para você, para toda a nossa equipe. Muito Beijo. Obrigada. Roberta trouxe aí trechos Obrigada, dessa... beijo. Tchau, valeu, Beta. Nessa entrevista do Maurício Barbieri, a gente falava desse início de trabalho dele no Vasco, e eu acho que o principal ponto é esse, né, amigos? Que mesmo quando o resultado não vem, dá para ver um pouco de desempenho nesse trabalho já, e de ideias, enfim, de como esse Vasco está tomando essa forma nesse início de trabalho. E o mais legal é que nos jogos com maior exigência, acho que foram os jogos que o Vasco melhor desempenhou. Eu até falei depois do clássico contra o Flamengo que é muito louco. Claro que a gente tenta fazer sempre uma análise fria e tal, e olhando sempre para a questão do desempenho. O resultado às vezes vem sem desempenho, acontece. E às vezes você tem um bom desempenho, você cria, você é consistente no jogo e não ganha.
E, por exemplo, eu até perguntei isso para muito vascaíno, para torcedor do Fluminense. Para mim, o Vasco jogou melhor contra o Fluminense do que contra o Flamengo. Para mim, o Vasco foi mais sólido no jogo contra o Fluminense. E contra o Fluminense, ele perdeu de 2-0 e ganhou do Flamengo. Então, é muito louco isso, mas essa medição é importante porque a gente consegue olhar, pelo menos, para 3 jogos, que são jogos com uma exigência maior. Eu gosto muito da entrevista do Barbieri, porque, assim, ele ressalta a evolução que o time está tendo, os passos que o time está tendo, mas em momento nenhum ele deixa de manter o pé no chão. Ó, gente, tem times aí que estão num processo já há muito mais tempo, com elencos muito mais estruturados, então é importante isso. E eu tenho achado muito interessante a relação do Vasco com a sua torcida em 2023. Tá muito papo reto, assim, sabe? Não tem caô, como eles falam lá. Não, a gente vai lutar por título, não. Todo mundo, e a torcida está acreditando e está comprando essa ideia e vendo esse time desenvolver. É o que eu falo. Para mim, é uma evolução muito nítida até agora. Mas a temporada é grande, o Vasco ainda vai passar por muita coisa, pode oscilar também. Então, acho que o discurso está muito alinhado e a torcida, eu acho que está indo no embalo. Acho que é importante ter essa sinergia. E é bom o discurso assim, ainda mais quando não teria motivo, mas teria elementos para dar aquela empolgada. Ganhar do Flamengo, né? A torcida sempre foi espetacular na Série B. Aliás, o Vasco acho que sobe muito por conta da torcida. E agora que está ganhando, as coisas estão fluindo, tem uma expectativa ainda maior. E aí o time tem o pé no chão. Então é legal ver o processo como está sendo conduzido, essa troca honesta entre as duas partes, inclusive até pro jogo contra o Bangu, ingressos esgotados. E também é legal ver, ainda que seja com muito pé no chão, falo isso com muita cautela, sem evitar se empolgar e falar que tá todo mundo já voando, mas ver jogadores como o Léo Pelé, que tá fazendo um bom início de temporada, o Alex Teixeira se recuperando também, contribuindo bastante. Então você vê algumas peças individuais. O Pedro Raul, a dinâmica dele do funcionamento tá interessante. Ele tá perdendo muitos gols, que dá para questionar, mas não é aquele cara que tá desconexo com o time. Tá acontecendo muita coisa. Então você vê também o processo coletivo funcionando e muitos jogadores individualmente também aparecendo de uma forma bem legal.